Bom, galerinha, vamos lá para a questão 14, então, né? A questão 14 fala, a equação abaixo é incompleta em C. O termo independente é zero, né? Quando ela é incompleta em C, o termo independente é zero, tá bom? Não é que ele não exista, ele existe, mas ele é zero, tá bom? Tente resolvê-la por soma e produto, você verá que é bem mais fácil. A gente pode resolver equações incompletas por fatoração, tá? Fazendo o fator comum em evidência. Eu falo sobre isso nos vídeos, né, nas questões que eu começo a trabalhar equação incompleta. Acompanhe a playlist inteira, você vai conseguir assistir os vídeos que eu falo sobre equações incompletas, tá? E eu explico de novo sobre fatoração, fator comum em evidência, tá? Para deixar bem claro o processo. Mas veja bem, eu tenho que pegar o fator comum entre os números. Fator comum entre números é o maior divisor comum entre eles. O maior divisor comum entre 2 e 10 é o próprio 2, está aqui. E o fator comum entre as letras? Fator comum entre as letras é a letra de menor expoente. Se eu pegar x ao quadrado e x à primeira, menor expoente é x à primeira. Então eu tenho aqui como fator comum o 2x. E aí eu vou pegar cada termo e dividir pelo fator comum. 2x ao quadrado dividido por 2x. 2 dividido por 2 dá 1. X ao quadrado dividido por x dá x. Então vai dar 1x, ou simplesmente x. Aí eu vou pegar mais, aqui é mais, 10x dividido por 2x. 10 dividido por 2 dá 5. X dividido por x dá 1. 5 vezes 1 é 5. Fica simplesmente o 5 aqui. Tá? Eu explico melhor isso, né? Quem quiser rever é só pegar, conforme eu falei, as listas, os vídeos anteriores das playlists, tá? Aí o que eu tenho? Eu tenho uma multiplicação. 2x vezes x mais 5 é igual a 0. Para que uma multiplicação seja zero, ou um fator é zero, ou outro fator é zero. Tá? 2 vezes 0 é 0. 0 vezes 2 é 0. Por quê? Porque um dos fatores é 0. Então, ou 2x é igual a 0, ou x mais 5 é igual a 0. Porque os fatores aqui são 2x e x mais 5. Para que 2 vezes x seja 0, qual é o único número que multiplicado por 2 dá 0? É o próprio 0. Então eu tenho aqui que o x tem que ser 0, porque 2 vezes 0 é 0. Para que x mais 5 seja igual a 0, eu vou isolar o x. O 5 que está somando passa subtraindo, o x é igual a menos 5. Então eu tenho aqui duas soluções, x' e x duas linhas, solução em ordem crescente, menos 5 e 0. Agora, galerinha, uma coisa que é fato, né, é uma regra, toda equação incompleta em C, um dos fatores vai ser sempre 0. Uma das soluções, desculpe, uma das raízes vai ser sempre 0, tá? Equação incompleta em C, uma das raízes é 0. E isso torna a nossa soma e produto muito mais simples de resolver. Porque olha só, eu tenho aqui produto, dois números cuja multiplicação é C sobre A. Como C é 0, 0 dividido por 2 é 0. Então, dois números cuja multiplicação seja 0. E esses mesmos dois números, a soma é o oposto de B sobre A. O oposto de 10 é menos 10, dividido por 2 é menos 5. Então eu sei dois números cuja multiplicação seja 0. Um deles é 0. E cuja soma é menos 5. Se um deles é 0, tá? Para que eu tenha soma, o outro só pode ser menos 5. Ó, 0 vezes menos 5 é 0. Para que uma multiplicação dê 0... tá? O resultado, um dos fatores tem que ser sempre 0. Se o fator é 0, eu posso colocar o 0 aqui. Se a soma tem que ser menos 5, obviamente que o único número que eu posso colocar aqui é menos 5. Tá? Então, na soma e produto, um dos números é sempre 0. Então, eu já sei que uma das soluções é 0. Tá? Aí, o que acontece? Para que eu busque a soma, é só pegar o 0 e colocar o valor da soma, 0 menos 5. Eu tenho aqui como solução menos 5 e 0. Resolver a equação do segundo grau incompleta por soma e produto é algo super automático, né? Porque quando é incompleto em B, eu sei que eu tenho dois números opostos. Dois números opostos, é só eu pensar um número que multiplicado por ele mesmo deu o resultado do produto. Nesse caso aqui era 6, menos 6 e 6. E no produto, eu sei que um dos números vai ser sempre 0. Então eu simplesmente busco na soma, não preciso nem pensar aqui no produto. Um dos números é 0, tá? Aí eu busco na soma aqui. Menos 5 só pode ser 0 menos 5. Então eu tenho aqui a solução.
Novamente eu digo, é uma questão de treino, é uma questão de você condicionar o seu cérebro a analisar e pensar dessa maneira. O cérebro tem que ser treinado, tá? Como é que você treina o cérebro? Fazendo os exercícios que o professor passa, fazendo as atividades que o professor passa, prestando atenção nas correções, buscando outras alternativas de aprendizado, tá? Aí você vai aprender. Tá legal? Galerinha, vamos lá para a questão 15 então? Então carrega a questão 15, vamos lá, é nós, carrega 15, vamos lá.